E aí, pessoal, como dizem aqui os youtubers que os meus filhos pequenos, eu tenho um filho de 4 anos e um de 5, como eles dizem, né? Olá, galerinha do YouTube, né? Tô brincando, pra gente quebrar esse gelo aí, né? Bom, a gente terminou a parte de dimensionamento das adutoras e a gente já está entrando aqui na parte dos acessórios, tá? Uma adutora, ela não é apenas uma tubulação, tá? Ela é uma tubulação que ela tem que se precaver, ela tem que tomar cuidados, como a gente já viu, por exemplo, no traçado dela, né? A gente já viu lá no traçado dela que a adutora ela tem que ser feita em zigue-zague. Ela tem que ter trechos ascendentes longos com declividades pequenas, para que eu tenha um ponto alto onde o ar se deposite, e ela tem que ter trechos descendentes curtos com declividades um pouco maiores, tá? Eu coloco dessa forma. Para que eu tenha pontos baixos. Professor, qual é a necessidade de eu ter pontos altos? É que ali eu vou colocar um dispositivo, que eu também já mencionei, mas hoje nós vamos explicar isso aqui melhor, que é a ventosa, né? Que é um dispositivo de admissão e de expulsão de ar, tá? Para quê? Para evitar problemas de sobrepressão na adutora e de subpressão na adutora. Mas não é só isso. Faltou a gente mencionar uma coisa. Vocês já perceberam que o tempo todo, quando a gente fala de adutora, a gente está partindo do princípio que a adutora já está funcionando, que já está cheia de água dentro? Ou seja, que o processo de enchimento já aconteceu? Pois é. Mas existe um processo de enchimento, né? E esse processo é um processo cuidadoso, feito lentamente, onde eu vou colocando água na adutora, vou deixando a água entrar lentamente. Eu não posso, pessoal, simplesmente abrir as torneiras e deixar a água entrar e dizer, vai cearense. Eu não posso fazer isso, tá? Eu tenho que deixar lentamente a água entrar. Por quê? Porque na medida que a água entra, eu tenho que expulsar o ar que tinha dentro da adutora, né? Quem expulsa esse ar é a ventosa, e a ventosa é dimensionada para expulsar o ar numa determinada velocidade. Eu não posso simplesmente abrir os registros de uma vez, deixar a água entrar com muita vazão, que a ventosa não vai dar tempo, eu vou explodir minha adutora, tá? Então eu tenho dispositivos como ventosas. Professor, e se eu for precisar dar manutenção na adutora, retirar um trecho, trocar a tubulação e precisar esvaziar? Eu tenho que ter descargas. O que são descargas? Válvulas para registros, né? Registro de gaveta, onde eu vou abrir colocados nas partes baixas da adutora, onde eu vou abrir para esvaziar aquele trecho, né? Então eu tenho torneiras ali onde eu vou esvaziar. E eu também tenho registros para isolar aquele trecho, porque se eu não isolar, para esvaziar apenas aquele trecho, eu vou precisar esvaziar a adutora todinha, eu vou perder muita água, né? E aí vou ter que fazer o processo de enchimento novamente na adutora toda, então não é tão simples, né? Então eu tenho que pensar em registros para seccionar a adutora em trechos, eu tenho que pensar em ventosas, eu tenho que pensar em descargas, eu tenho que pensar em vários dispositivos que vão ser acessórios, fora os dispositivos de proteção contra transiente, fora as ancoragens da adutora. Então a adutora não é uma simples tubulação. E é essa a ideia que eu quero passar nesses próximos 2 vídeos para vocês, nessas próximas 2 aulas. A adutora não é simplesmente uma tubulação. A gente já aprendeu a dimensionar, a gente já aprendeu a escolher o material, né? Agora a gente tem que aprender a acrescentar os dispositivos que a adutora requer. Para isso essa aula de hoje, ok? Vamos para frente. Então, esses são os acessórios da adutora, tá? Então, quais são os acessórios da adutora? Primeiro, enchimento. Eu tenho que explicar para vocês o que é esse processo de enchimento que eu acabei de mencionar para vocês. Então, olha só. O enchimento da adutora ele é um processo, tá? Que é quando eu vou inaugurar a minha adutora, quando eu vou colocar a água pela primeira vez na adutora para colocar ela em carga, colocar ela para funcionar, tá? Ele é condicionado à expulsão plena de ar, ou seja, com gradativa e lenta admissão de água, sendo recomendado durante o processo de enchimento uma velocidade de 0,3 metros por segundo para evitar transientes durante o processo de enchimento. Ou seja, eu abro um pouquinho os registros, deixo a água ir ali inundando devagarinho,
na mesma velocidade, devagarinho, nessa velocidade 0,3 metros por segundo que a água entra, a ventosa vai funcionando, vai expulsando o ar, garantindo a pressão neutra dentro da adutora, garantindo que eu não tenha pressão neutra, não, garantindo uma pressão que não ultrapasse aquela para a qual a adutora foi dimensionada para trabalhar, né? Então, à medida que a água vai entrando, a ventosa vai funcionando e vai expulsando o ar. Se eu não tomar controle disso e deixar a água entrar numa velocidade muito rápida, o que vai acontecer? A ventosa não consegue expulsar o ar na mesma taxa, na mesma velocidade, eu vou ter uma sobrepressão e isso vai gerar um transiente hidráulico que poderá romper minha adutora, tá? Sério, transiente hidráulico é sério. A minha tese de doutorado, eu posso dizer que a minha tese de doutorado devo muito aos professores Kennedy e Marco Aurélio da UFC, foi com transientes hidráulicos, que já é um tema que ninguém pega, porque tem um equacionamento, uma matemática complicadíssima, tá? E em redes de distribuição de água, que é mais complicado ainda. Normalmente as pessoas que trabalham com transientes hidráulicos trabalham com transientes hidráulicos em adutoras apenas, que é uma tubulação única. Eu fiz a minha tese de doutorado com transientes hidráulicos em redes, então eu conheço um pouco do transiente hidráulico, né? Então, realmente o processo de enchimento é um processo que tem que ser feito com muito cuidado, com um profissional capacitado, com engenheiro, e engenheiro experimentado, diga-se de passagem, no assunto, tá? A sobrepressão originada com o bloqueio, e aí eu vou explicar o que é o bloqueio, da operação de enchimento pela pequena ou pela não expulsão de ar confinado em alguns pontos críticos, é da ordem de 100 vezes a velocidade de enchimento, isto é, se a velocidade de enchimento for 0,3 metros por segundo, a sobrepressão é a pressão excedente, além da que já tinha lá. A sobrepressão máxima será na ordem de 30 metros por coluna d'água, além do que já tinha. É a sobrepressão, é o excesso de pressão. Tá? Não é a pressão resultante, é o excesso de pressão. Tá? Bom, então já deu para ver que da ordem de 100 vezes 0,3 dá 30 metros por coluna d'água. Faltou explicar o que é o bloqueio. Vai ter o próximo slide, eu acho, falando de bloqueio, certo? Mas, a grosso modo, eu já antecipo, já que eu falei de bloqueio. Se eu tiver... Imagina, pessoal, imagina a situação de que ao invés... Vamos passar esse slide? Ao invés de ter pontos altos e pontos baixos, eu tendo um ponto alto é maravilhoso, porque é aqui que o ar vai se depositar. O que é que eu faço? Eu retiro, coloco uma ventosa bem aqui no ponto alto, e essa ventosa vai tirar o ar. Se eu não colocar uma ventosa aí, esse ar vai se acumular aqui, a água não passa. Isso aí é o bloqueio. Tá? Isso vai gerar uma sobrepressão. Esse ar não vai querer vir para cá, porque ele quer ficar no ponto mais alto. Ele vai se depositar aqui e eu vou ter o chamado bloqueio da adutora. Tá? Então eu tenho que ter cuidado com o processo de enchimento, ele tem que ser lento, tem que garantir que a ventosa funcione, expulse o ar na mesma velocidade que a água está entrando. Tá? Então eu tenho que evitar o bloqueio. Então a sobrepressão originada com o bloqueio da operação de enchimento pela pequena ou pela não expulsão do ar confinado, ou seja, acho que eu estou dizendo pela pequena quantidade de ar que se depositou num certo ponto da tubulação, ou pela não expulsão do ar confinado em alguns pontos críticos, seja porque ali eu deveria ter colocado uma ventosa e não coloquei, seja porque a ventosa foi mal dimensionada, ela não consegue expulsar o ar de acordo com aquela velocidade de enchimento, tá? Então, se esse ar permanecer ali, além do que deveria, tá? Em quantidade, tá? Eu posso ter o bloqueio da adutora. E isso vai gerar uma sobrepressão, isso vai gerar um transiente hidráulico que vai romper minha adutora, tá? Então, eu não consigo nem inaugurar a adutora. Eu já tenho um rompimento dela antes mesmo dela ser inaugurada, tá? No enchimento, devem se instalar ventosas nos locais adequados visando a expulsão do ar. E nós vamos estudar aqui quais são os locais adequados para instalar a ventosa, tá? Então, o que é esse tal bloqueio, né? Agora, oficialmente, eu vou falar do bloqueio, né? As águas contêm em torno de 2% de ar dissolvido. Eu sempre tenho falado para vocês que o maior inimigo aqui da água é o ar, né? Parece coisa de Avatar, né? O maior inimigo da água é o ar, vocês viram. Então, assim, aí você fica sempre se perguntando, mas professor, como é que esse ar entrou no sistema? Como é que esse ar está na tubulação?
Olha, nós vamos ter alguns slides, eu acho que não é nessa aula, é mais na frente, que mostram, pode até ser, eu não lembro, mas nós vamos ter alguns slides que mostram várias maneiras como o ar pode entrar num sistema de abastecimento de água, de várias maneiras diferentes, tá? Mas a principal maneira é com a própria água. O ar está dissolvido na água, eu tenho até 2% de ar dissolvido na água. Em condições de pressão, esse ar vai se depositar em determinados locais. Quando eu tenho uma adutora com pontos altos e pontos baixos, a tendência é que uma moléculazinha do ar, uma bolhazinha, se junte com a outra, formando uma bolsa de ar maior, né? Então isso vai ser, esse bolsão de ar vai ser o meu problema, tá? Esse ar, em regiões de baixa pressão, olha só, tende a ser liberado e se acumula em pontos mais altos da tubulação, formando bolhas. Foi o que eu acabei de explicar, né? Se esse ar não é removido, a seção de escoamento fica reduzida. Olha só a seção de escoamento, que era para ser o diâmetro da tubulação, tá só isso aqui, ó, menos de meio diâmetro, tá? Então, a seção de escoamento fica reduzida, eu vou ter uma perda de carga notável, né? E aí vai chegar um momento que não vai mais nem sair água, tá? A água não vai passar, você vai formar uma bolsa de ar aqui que vai impedir, isso aí é o bloqueio da adutora. Então, se esse ar não é removido, a seção de escoamento fica reduzida, ocasionando a redução da capacidade de escoamento da tubulação, até mesmo a interrupção da vazão, tá? Na região da bolha de ar, o escoamento se processa como se estivesse em um conduto livre, tá? Perde a pressão, totalmente, tá? Bom, então o bloqueio consiste na total paralisação do escoamento, tá? A água não consegue passar por causa do ar, né? O bloqueio do ar, ocasionado pela existência de ar confinado nos pontos altos de uma adutora, né? No zigue-zague, lá nos pontos altos, ok? Caso as ventosas não operem ou não sejam instaladas pelo projetista, ou o projetista dimensionou errado a ventosa, escolheu uma ventosa errada, mesmo havendo carga disponível, poderá ocorrer o bloqueio, tá? Então, isso daí é a questão do bloqueio. Aqui é só para ilustrar, pessoal, que eu tenho algumas situações com bloqueio aqui, ó, tá? Isso aqui não vai interessar muito para nós aqui, não, nessa aula. Essa aula é mais expositiva. Então, eu tenho algumas situações aqui de bloqueio, que vai gerar uma perda de carga gigantesca, tá? Eu tenho aqui outras situações de bloqueio, ó, sempre nos pontos altos, ó, é onde o ar vai se depositar. Sempre nos pontos altos, tá? Bom, e aí, ó, remoção de ar durante o enchimento e a operação. Ó, são duas coisas distintas. Remoção de ar durante o enchimento, que é o processo de enchimento, né? Enchimento é só quando eu vou inaugurar a adutora, quando eu vou colocar a água, colocar a adutora em carga, isso é uma coisa. E a outra coisa é durante a vida da adutora, ou seja, durante a operação da adutora. Então aqui eu estou falando das duas coisas, tá? O acúmulo de ar em adutoras restringe, diminui, como a gente viu nos slides anteriores, a seção de escoamento, causando um acréscimo de perda de carga naquela seção, como eu acabei de falar, e uma redução de sua capacidade de vazão, tá? Podendo até paralisar o escoamento. O ar pode ainda causar dificuldades operacionais nos filtros, redução na eficiência das bombas, corrosão nas tubulações, tá? Então eu tenho aí uma série de problemas que o ar pode causar. Por isso, mais uma vez, que eu digo para vocês, olha pessoal, você agora é engenheiro, você agora pagou uma disciplina dessas e você não tem mais, eu vou ser radical aqui, você não tem mais o direito de reproduzir discursos leigos, discursos negacionistas. Você não tem esse direito. Por exemplo, o discurso de que a concessionária do meu estado ela é muito ladrona, né? Muito ladra, como a gente fala aqui no Ceará. Ela fica colocando ar no sistema e aí no meu hidrômetro fica rodando o sistema e eu fico pagando pelo ar, ao invés de pagar pela água. Isso daí não é legal, isso daí não é honesto, pessoal. O maior interessado em não ter água no sistema é a concessionária. Água no sistema, para começar, pode romper uma adutora dessa, pode deixar, não é só por causa do seu hidrômetro, que você acha que ela quis ganhar R$10, ela pode ter um prejuízo de milhões de reais.
não só no reparo, no conserto, mas nas causas judiciais que vão ser geradas por causa da paralisação do sistema, né? A interrupção no abastecimento, uma cidade inteira sem água. O maior interessado em não ter ar no sistema é a concessionária. Uma bomba dessa, quando quebra, gera manutenção, equipe, muitas vezes terceirizado. Isso não é bom para eles. Causa prejuízo na imagem da concessionária. E empresas de saneamento precisam gozar de uma boa imagem. Precisam gozar junto à população de uma imagem de que a água tem qualidade, de que a água é tratada, de que o serviço é confiável, de que ele não é intermitente, de que funciona realmente o tempo todo, que é contínuo, que tem água em quantidade suficiente, tudo aquilo que as normas colocam. Então, o primeiro que não quer ter ar no sistema é a concessionária. Então você, de agora em diante, toda vez que um leigo falar isso, que um não engenheiro falar isso, você desmistifica essa ideia na cabeça dele. E você, por favor, não reproduza esse tipo de discurso. Você é engenheiro, tá certo? Então, ok, vamos passar para frente. Está aqui o slide que eu tinha falado. Como o ar entra no sistema, né? Tem várias maneiras, ó. Pelo poço de sucção de uma estação elevatória, né? Pode entrar no poço. Como? O poço de sucção, no próximo capítulo, o capítulo de estação elevatória, que nós vamos ver, esse poço de sucção, a água cai nele. Quando a água cai, isso pode gerar um turbilhonamento, que esse revolvimento de água pode introduzir bolhas de ar, né? Microbolhas de ar na água. Isso passa a ser ar dentro da água, misturado com a água, tá? Esse ar, numa situação de pressão, vai se concentrar num determinado local. Então, isso daí é um lugar onde geralmente o ar entra. Ah, mas então quer dizer, professor, que o poço de sucção tem que ser dimensionado de modo a evitar esse revolvimento, evitar esse turbilhonamento? Exatamente. Então, nós vamos ver várias situações falando do poço de sucção da estação elevatória, onde eu tenho que ter cuidado para evitar a entrada de ar. Veja que o poço de sucção da estação elevatória, que a gente achava que era só um buraco que jogava água lá dentro, já não é. Já é algo projetado dentro de uma ciência de engenharia, tá? Então, na tomada de água de um reservatório, lá na tomada de água, lá na captação, né? Na captação também pode acontecer. Lembra dos vórtices? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma tomada d'água, ó. Eu tenho aqui o meu rio, né? E eu tenho aqui a minha tubulação. Se eu não tiver uma proteção aqui, forma-se um vórtice aqui, uma espécie ali de relevo que a superfície da água forma aqui, tá certo? Devido a essa mudança de velocidade que a água tem daqui para cá. Então forma-se aqui um vórtice e forma-se aqui uma bolsa de ar. Essa bolsa de ar entra, daqui a pouco ela já está aqui, entrou ar. Então, ar preso, dependendo da declividade da adutora, esse ar poderá se movimentar. Então, ele pode entrar na captação, ele pode entrar no poço de sucção. Nesse caso, o nível muito baixo da água causou isso, ó. É por isso que nós aprendemos lá nos capítulos de captação a dimensionar deixando uma altura aqui, tá? Deixando uma altura do nível da água mínimo até a parte superior, até a geratriz superior da tubulação, ok? Para evitar a entrada de ar. E fora isso, a gente coloca ainda barreiras que a gente chama de dispositivos supressores de vórtices. Deixa eu anotar aqui, ó. Vórtice é isso daqui, ó. Isso daqui é um vórtice, né? Então eu tenho os dispositivos, tá? Que nós vamos ver isso aqui o que é. Supressores de vórtices, tá? Então são barreiras físicas, na verdade, tá? Que vão impedir que o ar entre aqui. Nós vamos ver isso aí mais na frente, tá? Então, veja, ó, descarga superior com introdução de ar. Olha o que é um erro, olha o que é um erro. Ele coloca a tubulação que joga água para o poço de sucção. Isso aqui é o poço de sucção, pessoal. Acima do nível da água. Na hora que entra, provoca o quê? Turbilhonamento, provoca a entrada de ar, revolvimento da massa de ar com água, né? Então o ar entra aqui, ó, vai para a bomba. Entrou ar no sistema, tá? Formação de vórtices, olha aqui, ó, aquele relevo que se dá devido a essa mudança aqui de velocidade que tem entre um ambiente e outro ambiente. Então, isso daí é um vórtice, né?
Então, são maneiras como a água entra, ó. Aí, remoção de ar ainda, ó, a figura mostra uma bolsa de ar aprisionada. Olha essa bolsa de ar aprisionada. Olha a carga que ela perde, ó, com a bolsa de ar e linha de energia sem a bolsa de ar, ó. Ela perde essa carga todinha aqui, ó, tá? Perde essa carga todinha aqui, tá? Então, só por causa dessa bolsa de ar aqui, tem todo um cálculo para isso, que eu não estou me detalhando, mas tem todo um cálculo para isso, tá? Então, tubulação com bolsa de ar em repouso. Aqui, ó, olha o que acontece aqui quando eu tenho essa situação. Tubulação com bolsa de ar em movimento com ressalto. Isso aqui é o ressalto, isso aqui é sem ressalto, ó. É uma linha suave, né? Sem ressalto, tá? Eu tenho essa tela com ressalto. Olha a situação aqui no ressalto, ó. Pior ainda, tá? É pior ainda. E nada impede que não se forme com ressalto, não. Pode se formar um bolsão de ar com ressalto, tá? Então eu tenho uma perda de carga aí altíssima que eu perco. Uma perda de carga altíssima, tá? Ok, pessoal? Então, como é que se dá o processo de remoção? Então o ar pode ser retirado por dois processos. Ou por remoção hidráulica de ar, ou por remoção mecânica de ar, tá? Então vamos ver como é que se dá esse processo de remoção de ar. Isso aqui são as ventosas que a gente queria mostrar. Ó. Eu tenho aí 3 adutoras em ferro fundido, né, com juntas flangeadas, tá? São adutoras enterradas que suportam bem aí a corrosão por debaixo dessa via, tá? Então eu tenho aí as minhas ventosas, ok? Então o que é que vai ocorrer aqui, ó? Remoção hidráulica de ar, perdão, remoção hidráulica. Processo no qual o ar é arrastado pelo escoamento. Isso aí é a remoção hidráulica. É você fazer o ar se deslocar, tá? Já tem o ar, esse ar vai se deslocar. Em pesquisas, concluiu-se que a remoção de ar em tubulações é obtida quando a velocidade média do escoamento é igual ou maior do que um certo valor mínimo denominado velocidade crítica, tá? E se essa velocidade for menor do que a crítica, deve-se remover o ar com ventosa. Ou seja, se eu tiver, pessoal, uma velocidade de escoamento suficiente para atingir a velocidade crítica ou ultrapassar, naturalmente a adutora consegue escoar esse ar. Tá? Isso daí vai ser a remoção hidráulica, o ar escoado naturalmente. Tá? Se essa velocidade igualar ou ultrapassar essa velocidade crítica que nós vamos já calcular. Se eu não tiver velocidade suficiente para atingir esse valor de velocidade crítica, eu vou ter que instalar uma ventosa, que é o que eu estou dizendo aqui no slide. Tá? A fórmula de Kent, lá em 1952, tem sido utilizada para determinar a velocidade crítica. 1,36 raiz de GD seno θ. Gravidade, diâmetro e esse ângulozinho aqui da declividade da tubulação. Tá? Então esse seno θ é o ângulo da declividade da tubulação descendente, após a bolha. Tá? Por que após a bolha? Por que ela que interessa? Porque o sentido é daqui para lá. Então o que me interessa é que essa declividade aqui esteja no cálculo. Ok? Então a declividade do trecho descendente, a jusante, né, após o ponto mais alto. Ok? Não é a declividade do trecho ascendente, não. Ok? Então, eu calculo essa velocidade crítica. E θ é o ângulo que o conduto faz com a horizontal a jusante do ponto mais alto em graus. Tá? Tá claro isso? Vamos para frente. E aí, eu tenho a remoção mecânica de ar. Então, na remoção hidráulica, voltando aqui só para concluir, a remoção hidráulica é isso. É calcular essa velocidade crítica, verificar se a minha velocidade de operação é maior, né, igual ou maior que essa velocidade crítica. Se for, eu não me preocupo, o ar vai ser removido naturalmente, tá? Se não for, eu preciso instalar ventosas, tá? Então, ó, a remoção mecânica de ar é feita, é o processo no qual o ar é removido através de válvulas de expulsão e admissão de ar, através de ventosas. A ventosa deverá ser dimensionada para a vazão lenta de enchimento, olha só, com velocidade da ordem de 0,3 metros por segundo, isto é, a vazão de entrada da água deve ser igual à de saída do ar pela ventosa, que eu venho falando isso aqui para vocês faz tempo, tá? Então a ventosa, ela tem que ter uma capacidade de expulsar o ar na mesma proporção que a velocidade da água, que a água entra, tá ok? Bom, então as ventosas são aparelhos dotados de flutuadores que acompanham o nível da água. Eu vou mostrar ilustrações aqui da ventosa, tá? Então assim, quando o nível da água desce
Quando a água diminui dentro da tubulação, a descarga se abre, permitindo a entrada de ar. Ou seja, quando eu passo a ter a saída excessiva de água dentro da tubulação e correria o risco de eu ter uma pressão negativa se ali dentro fosse um ambiente hermeticamente fechado, eu teria uma pressão negativa. O que é que a ventosa vai fazer? Ela vai expulsar o ar para recuperar essa pressão, para evitar que a pressão fique negativa, tá? Então, na situação em que a água está saindo mais do que está entrando, a ventosa admite ar. Por isso que eu digo, a ventosa é um mecanismo de expulsão e admissão de ar também, depende da situação, tá? No sentido contrário, se o nível da água sobe, ou se melhor, se a pressão sobe, né? Se a pressão sobe, o que é que a ventosa vai fazer? O flutuador também sobe, vedando o orifício de descarga. Então o ar vai ser expulso, tá? E aí ele veda para não sair água, né? Sai o ar, mas não é para sair água. Então, dependendo da vazão de ar, as ventosas podem ter uma ou duas câmaras. Tem a ventosa de câmara única e a de câmara dupla, são dimensionadas. Eu tenho um amigo, professor da UFESA, do campus de Angicos, que é o professor Marcos Vinícius, que fez a dissertação de mestrado dele com dimensionamento de ventosas, tá? Na UFC também. Bom, então aqui eu tenho algumas ventosas, tá? Elas estão em operação, estão funcionando. Pode ver que essa ventosa aqui está no ponto alto da adutora. Pode ver que ela está no ponto alto, tá certo? Essa ventosa aqui, ela está, ainda que pareça que seja um trecho horizontal, ela pode ser colocada em trechos horizontais também, mas eu estou na dúvida se isso aqui é uma subida. Se for, isso aqui seria um ponto alto. Aí bem aqui ela desce de novo, então isso aqui seria um ponto alto. Eu estou nessa dúvida, a imagem não deixa muito claro não. A impressão que eu tenho é que isso aqui desce para cá. Se desce, isso aqui é um ponto alto. Mas ela também pode ser instalada em trechos horizontais. Eu vou mostrar isso aí para vocês, tá? Então, como é que ocorre aqui, ó? Uma ventosa de tríplice função constitui-se de duas câmaras. Dois. Pode ver que são duas câmaras de dimensionamentos diferentes, tá? Ela tem um respiro aqui, que por aqui que o ar entra ou sai. E ela tem essa bola, né, essa esfera que sobe ou desce vedando o orifício, tá? Essa esfera sobe ou desce vedando o orifício. Então, veja, uma com orifício A bastante grande, que seria essa, ó, com orifício A bastante grande, que permite grandes vazões de ar e trabalha com baixas pressões. A outra, um orifício B, que trabalha como uma ventosa simples, realizando a eliminação do ar durante a operação. Então, durante a operação, quando a variação de pressão não é tão grande, eu vou estar trabalhando com um orifício menor, tá? Então, tudo vai funcionar essa vai ficar vedada, naturalmente vedada, ela é dimensionada para acontecer naturalmente, tá? E essa daqui vai expulsar ou admitir ar na medida da pequena diferença de pressão durante a operação. Durante o enchimento ou o esvaziamento, é preciso também ressaltar isso, durante a fase de enchimento, durante o esvaziamento, para eventual manutenção, que eu preciso isolar um trecho da adutora para esvaziá-la, tá? Aí eu tenho essa daqui porque a pressão varia muito. À medida que a água entra, a pressão vai aumentando demais pela entrada de água, eu tenho que expulsar ar numa proporção maior. Então funciona o orifício maior, tá? Então, eu tenho aqui a operação da ventosa em diferentes momentos, ó. Enchimento, operação e esvaziamento, ok? Durante o enchimento, olha só, essa daqui está fechada, ó, não está vindo o ar para cá, tá? Mas o ar está saindo, né? Durante o enchimento o ar tem que sair. Então essa esfera vem para cá e olha o que é que ocorre, ó. A câmara A é aqui recebe, né? É aqui expulsa o ar. E da mesma forma, durante o esvaziamento, a câmara A é aqui recebe o ar. A diferença no enchimento é que está sendo expulso o ar. Pode ver que ele está saindo aqui, está expulsando, está indo para fora. E aqui está admitindo ar. Por quê? Porque aqui está esvaziando, está enchendo de ar, né? Está admitindo ar na mesma proporção do que a água sai, do que a água deixa a adutora, tá? Então, durante os processos de enchimento e esvaziamento, a câmara 1 funciona. Durante a operação, a câmara 1 está fechando, né? Isolando aqui, não permitindo que o ar entre nem saia, e a câmara 2 está saindo por aqui, ó. É uma espécie de pito, né? Pneu de carro a gente não chama de pito, né? Aquela válvulazinha, pneu de bicicleta, é uma espécie de pito, tá? Bom, então nós temos aí a operação.
Onde instalar uma ventosa? Olha só, aí isso daqui, primeiro eu vou ler, vou explicar e depois eu vou dar uma dica sobre os softwares, tá? Os pontos passíveis de instalação de ventosas são todos os pontos altos, todos os pontos altos. Só para começar, se tem ponto alto é ali que o ar vai se depositar. Foi para isso que você dimensionou o traçado da adutora para ter pontos altos, tá? Pontos de mudança acentuada de inclinação em trechos ascendentes. Pessoal, você tem um trecho ascendente que vinha com uma inclinação grande, de repente ele continua subindo, mas passa a subir com inclinação menor. Nesse ponto aqui você tem que instalar um adutor, porque ali, uma ventosa, porque ali é um possível ponto de acúmulo de ar, tá ok? Ou vice-versa, pode ser que ele vinha subindo com uma inclinação pequena, depois aumenta de uma vez. Ali é o ponto onde você também tem que instalar uma ventosa, tá? Também para trechos descendentes, ó, pontos de mudança acentuada de inclinação em trechos descendentes, tá? Então, mudança de acentuada inclinação, tanto em trechos ascendentes quanto em trechos descendentes, ventosas, tá? Pontos intermediários de trechos ascendentes muito longos com a mesma declividade. Então, tem um trecho ascendente, mesma declividade, ele é muito longo, muito longo, muito longo. Para não correr o risco de o ar se distribuir ao longo desse trecho, no meio ali, você coloca uma ventosa, tá? Da mesma forma, pontos intermediários de trechos horizontais muito longos, basta você ver uma régua de nível, né? Para você ver que o ar vai querer ficar lá no meio, se o trecho for horizontal. Então, lá no meio, para trechos horizontais muito longos, você coloca uma ventosa. E pontos intermediários de trechos descendentes muito longos pela mesma razão também, tá? Pontos iniciais e finais de trechos horizontais. Além de pontos intermediários de trechos horizontais muito longos, pontos iniciais e finais de trecho horizontal. A ideia é que não tenha ar no trecho horizontal. Isso aí é um veneno para a adutora, tá? E pontos iniciais e finais de trechos paralelos à linha piezométrica, tá? Beleza. Então, visto isso, eu tenho um esqueminha onde eu tenho aqui trechos horizontais, trechos ascendentes, trechos descendentes, tá? Um esquema genérico. Veja, ponto alto, ventosa, né? Ou seja, ponto final de um trecho ascendente, inicial de descendente. Aí, ó, veja que eu tenho aqui um trecho horizontal, né? Aí lá no final eu coloquei uma ventosa, né? Veja que eu tenho o inicial de uma adutora, que é um trecho horizontal, no início dela uma ventosa. Então, se por um lado, aproveitando que tem aqui as descargas, né? Nos pontos altos ou nesses pontos que eu citei eu coloco ventosas, lá nos pontos mais baixos eu coloco as descargas, para quê? Para eventuais processos de esvaziamento da adutoras, né? E além dessas descargas, eu tenho que ter registros aqui, isolando trechos da adutora também. A adutora ela tem que ser compartimentalizada, tá? Eu tenho que colocar, dimensionar, pensar essa adutora em trechos, porque se essa adutora for muito grande e eu tiver que, por qualquer razão, esvaziar a adutora, eu vou perder a água da adutora todinha. Não é só isso, não é só o custo da água, é a complicação do novo processo de enchimento da adutora. Tá? Vai ser uma adutora enorme para encher. Se eu isolar só um trecho, eu só preciso encher esse trecho. Tá? Então eu tenho que, além de prever ventosas, prever descargas, prever registros que isolem o trecho. Tá? Então eu coloco um registro aqui, posso colocar um registro aqui no meio, outro registro aqui no meio, isolando trechos. Ok? Bom, olha o que aconteceu com essas adutoras aqui por causa de problema de subpressão. Ó. Patologia aí, você vê que você tem aqui uma ventosa, essa ventosa não funcionou, né? Gerou uma subpressão e a adutora murchou, né? Ou seja, fez um vácuo, tá? Então provavelmente o que ocorreu aqui? Houve ou um transiente hidráulico, né? Que no momento de uma subpressão a ventosa não conseguiu admitir ar na mesma proporção da subpressão, ou houve um processo aqui de esvaziamento e a ventosa não funcionou, ou seja, ela não admitiu ar. Então a adutora, ela murchou, tá? Fez isso daí, tá? Mesma coisa aqui, ó. Pessoal, isso aqui é uma adutora de ferro, tá? Isso aqui é uma adutora de ferro. Isso aqui eu acho que é uma adutora de aço, não tenho certeza, tá? Olha o que ocorre com a adutora, certo? Quando a ventosa não funciona, ok? Bom,
E aí, eu tenho aqui só um modelinho para mostrar como é o dimensionamento dessa descarga da adutora, né? Tem uma caixazinha que você faz em cimento, em concreto, em tijolo, né? De alvenaria, perdão. Aí tem aqui a adutora, você faz uma descargazinha saindo aqui. Isso aqui é a adutora, tá? É em planta e em corte, ok? Depois vocês olham esse esqueminha aí melhor, tá? É só para ver o detalhamento. Isso aqui, as dimensões, tá? Bom, e aí eu tenho a admissão de ar em adutoras, né? Pela ventosa. Olha só, quando ocorre a descarga em um ponto baixo, é necessário a admissão de ar em ponto alto. Por isso que a ventosa e a descarga trabalham juntas. E é por isso que o processo de enchimento e o processo de esvaziamento, eles têm que ser processos controlados, tá? Então, quando ocorre a descarga em um ponto baixo, é necessária a admissão de ar em um ponto alto para evitar que surjam pressões internas negativas menores do que a pressão admissível para a tubulação, evitando o colapso do tubo, que foi o que aconteceu nas fotos anteriores. Então, deve ser previsto nos seguintes casos: pontos suscetíveis de acumulação de ar, pontos altos imediatamente para a admissão de ar, ou seja, ventosa, pontos altos imediatamente antes e logo após as descargas de água na adutora, tá? Ok, pessoal? Outros dispositivos. Então, aqui eu já estou colocando órgãos acessórios. Então, numa adutora por gravidade em conduto forçado, sob pressão, é possível ter as seguintes peças: registro de parada. Registro tem a função de interromper o fluxo. Pessoal, é esse que eu falei, que você vai colocando esses registros e seccionando a adutora em vários setores, né? Em várias partes onde eu posso isolar, vários trechos, onde eu posso isolar cada trecho, para não ter que isolar a adutora toda, tá? Lógico que assim, quanto mais registro, mais caro termina sendo a minha adutora, né? Então eu tenho que achar um ponto de equilíbrio entre o número de trechos que eu vou isolar, mas eu não posso simplesmente deixar a adutora como um trecho único, não, tá? Então tem a função de interromper o fluxo de água. Um deles é colocado no início da adutora, tá? Vai interromper logo no início, outro no fim. Os demais são distribuídos ao longo da tubulação, ao longo da linha, né, em pontos convenientes para permitir o isolamento e o esgotamento dos trechos, né, a descarga dos trechos para reparo sem ter que esgotar a adutora inteira, que é o que eu venho falando, tá? Esses registros permitem ainda regular a vazão na operação de enchimento da linha, fazendo de forma gradual e assim evitando o golpe de arite, evitando o transiente hidráulico. Tá? Como eu falei, na hora do enchimento, é esse registro que eu vou abrir só um pouquinho. Tá? Deixar, eu vou monitorando. O processo de enchimento e o processo de descarga são processos lentos que requerem monitoramento. Tá? Bom, registro de descarga, que são as descargas que eu vou colocar lá nos pontos baixos para esvaziar, colocados nos pontos baixos da adutora para permitir o esvaziamento quando necessário por alguma ocasião de reparo. Tá? Ventosa, já falei também, não vou mais nem falar, tá? Já falei da ventosa. Traçado recomendável, já foi falado, trechos ascendentes longos com declividades suaves, seguidos de trechos descendentes curtos com declividades um pouco maiores, porém ainda suaves, viu? Não são radicais não, essas declividades. Isso aqui é um traçado não recomendável, que é o contrário, né? Esse slide eu já tinha mostrado em outro arquivo, inclusive, tá? Bom, válvulas redutoras de pressão. Opa, professor, estava sentindo falta da VRP. Lá em instalações hidrossanitárias, a gente viu a VRP, né? Aqui em abastecimento de água, ex-LAN, aqui de novo. Gostaram? Português também é, engenheiro também é cultura. Olha só, usadas em adutoras por gravidade ou em rede. O que é que ela faz? Essa adutora é muito grande, a linha piezométrica vai resultar numa pressão gigantesca lá na cidade. Na hora que eu abrir uma torneira aqui, eu vou levar um soco, um golpe de karatê, um golpe de Muay Thai aí da água, né? Então, para evitar isso, em determinado ponto da adutora, eu coloco uma válvula redutora de pressão, que vai fazer o oposto do que a bomba faz, né? Então, enquanto a bomba vai verticalmente subir uma altura manométrica, ela vai reduzir a altura manométrica porque ela reduz a pressão, que é um dos componentes dessa altura manométrica, né? Então, ela vai reduzir essa pressão aqui e vai trazer essa linha, vai ser paralela à outra, mas vai ser um pouco mais baixa, ok? Então, ela vai reduzir a linha piezométrica para uma linha paralela a ela, tá? Válvulas antigolpe. Isso aqui é um dispositivo de proteção contra golpe de arite, contra transiente hidráulico. O que é que ela faz? Reduz a pressão interna,
atenuando os efeitos dos golpes de arite que vão acontecer na adutora. Vão acontecer. É por isso que eu digo, pessoal, que engenharia hidráulica é a cardiologia da engenharia. Por quê? Porque enquanto uma estrutura, um edifício, por maior que seja esse edifício, um arranha-céu, ele vai ser uma estrutura estática, não, professor, mas você está atacando aqui, eu não estou atacando sua área. Ele trabalha, a gente sabe disso, tem as ações dos ventos, ok? Mas é uma estrutura estática, você não tem que estar monitorando aquilo o tempo todo, você não tem que estar monitorando, tá? Ele é feito para trabalhar sem o seu monitoramento. Isso aqui não. Isso aqui não, isso aqui requer uma empresa que fica o tempo todo monitorando o sistema através de medidores de pressão distribuídos no sistema, através de medidores de vazão distribuídos no sistema, através de tudo isso, tá? E você tem computadores onde você tem softwares que fazem simulação do comportamento do sistema o tempo todo. Isso aqui, pessoal, é eletrocardiograma o tempo todo. O tempo todo. Monitorado, é Holter, né? É monitorado o tempo todo o coraçãozinho do sistema, ok? É por isso que isso aqui é a cardiologia da engenharia civil. Requer monitoramento, requer qualquer mudançazinha, uma nova rua que foi construída com algumas casas, muda a vazão, muda a pressão, muda tudo, tá? Uma abertura de uma válvula, um fechamento de uma válvula, uma queda de energia, um pico de energia, tudo isso daí são fatores, uma parada de uma bomba que quebra, que danifica, tudo isso daí pode gerar transientes hidráulicos, né? E trazendo para o corpo humano um susto, por exemplo, né? Você viu sua esposa ali caminhando de mão dada com um rapaz, né? Que não é irmão dela, né? Então o coração, você fica logo assim, né? Então, pois é, mesma coisa a menina que viu o rapaz ali de mão dada com a outra moça, né? Mesma coisa, o coração fica ali, isso aqui é igual, tá? Válvula de retenção. Válvula de retenção a gente já conhece, né? Visa impedir o escoamento da água no sentido contrário. Quando eu fui explicar para vocês o que era escoamento permanente, o que era escoamento transiente, quando eu falei do permanente, eu digo o seguinte, permanente é vídeo, lembra? Escoamento permanente é vídeo. Permanente ou transiente é vídeo. Você pega um ponto qualquer. Se a velocidade, a vazão e a pressão estiverem sempre do mesmo jeito, então vamos pegar, por exemplo, a vazão, estiver sempre para lá e no mesmo valor, na mesma intensidade, tudo comportadinho, né? A pressão não sobe, não desce, esse escoamento é permanente. No transiente, o meu dedo fica doido. Essa pressão aumenta e diminui, né? Podendo ficar zero positiva ou negativa. A vazão, ela pode aumentar a intensidade dela e ela pode mudar de sentido. E se a vazão mudar de sentido, eu não posso permitir que a água caminhe no sentido oposto. Então, também, ao longo da minha adutora, eu tenho que instalar válvulas de retenção para a água não voltar no sentido oposto, no caso da eventualidade de acontecer um transiente hidráulico. Por isso que eu coloco lá válvulas de retenção. São dispositivos que vão proteger o sistema dos transientes hidráulicos, ok? Bom, então eu tenho aqui um esqueminha, né? A grafite isso aí não está muito legal, mas dá para entender, né? Eu tenho uma adutora, eu tenho um registro no início aqui, um registro no início, um registro no fim, né? Note que eu tenho mais dois registros intermediários, um nesse ponto aqui, tá? E um nesse ponto. Portanto, por exemplo, se ocorrer um problema aqui, né? E eu precisar fazer uma descarga aqui, eu fecho esse registro e fecho esse, né? Isolo esse trecho e apenas ele, né? Pode ver que entre dois registros tem uma descarga. Da mesma forma, entre dois registros tem outra descarga aqui, né? E não faz sentido eu isolar um trecho e não ter um ponto para escoar, para eliminar a água daquele trecho que eu isolei. Então, para cada trecho que eu isolei, eu vou ter uma descarga. Então, eu vou ter tantas descargas quantos forem os trechos que eu vou isolar, ok? E aí eu tenho aqui ventosa no ponto mais alto, né, no final desse trecho, no início desse, que eu tenho um registro no meio, eu tenho que ter ventosa antes e depois, tá? Uma pertinho da outra, tá? Descarga, ventosa nesse trechozinho horizontal aqui, e assim por diante, tá? A boa notícia é que quem trabalha com isso aqui trabalha com softwares. E os softwares, pessoal, eles introduzem, tem softwares que trabalham com transientes hidráulicos e já introduzem nos pontos altos, aqueles pontos que a gente colocou lá, pontos intermediários de trechos ascendentes ou descendentes ou horizontais muito longos, ele já introduz naturalmente a ventosa e simula o comportamento com aquela ventosa que introduziu ali.
Então, o lado bom é isso. Agora, não é bom você já chegar no software compreendendo por que aquelas ventosas estão ali, né? O software faz, mas se o engenheiro que está operando o software não entende da matéria, é mesmo que nada, né? Ele tem uma ferramenta ali, ele tem um avião, mas ele não sabe pilotar o avião. Vai servir para quê esse avião? É a mesma coisa, tá? Bom, então, e aí eu ainda tenho alguns outros que eu chamo de obras complementares, né? Que podem ter ou não, mas, por exemplo, ancoragem, né? Ancoragem, blocos de concreto colocados junto a curvas, T's, ou seja, mudança de direção, e outras conexões para suportar componentes de esforços não equilibrados, oriundos de pressões internas e externas. Tá? Então imagina uma adutora com 1,5 m de diâmetro, com 2 metros de diâmetro, gigante, robusto, equipamento que faz medo você chegar perto. Eu estou vindo aqui nessa direção, de repente tem ali uma curva e eu mudo de direção. Aquela água vindo sob pressão, numa pressão enorme, tá? Ela vai mudar de velocidade ali, mudar o sentido da velocidade, ela vai fazer uma força querendo desestabilizar a adutora muito grande naquele ponto de mudança de direção. Então aquele ponto tem que ser ancorado, tá? Em bloco de concreto, ele não pode ser simplesmente apoiado no chão. Então eu tenho aí as minhas ancoragens. Na próxima aula a gente vai fazer questões de ancoragem de adutora. E tem ainda as chaminés de equilíbrio, ou standpipes, né, que parecem reservatórios, mas são as chaminés de equilíbrio que eu já tinha mostrado para vocês quando nós estudamos o traçado das adutoras. Né? Então olha só, a chaminé de equilíbrio, dispositivos intercalados no ponto de transição do trecho que é por recalque para o trecho que é por gravidade. Esse é o ponto de transição, né? Lembra que é quando é aquele trecho alto que se eu não tivesse isso daqui, a linha piezométrica iria ter que cortar isso aqui, e a linha piezométrica iria ficar abaixo da adutora ou a adutora acima da linha piezométrica, né? Então, o que é que a chaminé de equilíbrio faz? Ela vai garantir que essa linha piezométrica seja elevada até o nível da água dela, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais, quando a gente for falar dos dispositivos contra transiente hidráulico, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais da chaminé de equilíbrio. Assemelha-se a um reservatório, tendo entrada e saída de água na parte inferior, no fundo, e tem a função de evitar que a linha piezométrica desça para debaixo do traçado da adutora, tá? Então, da outra vez eu falei, olha, eu não vou entrar aqui na explicação do funcionamento hidráulico da chaminé de equilíbrio, mas o que é que a chaminé de equilíbrio faz? Ela varia o nível da água dela, o nível da água dela sobe ou desce muito rápido, a função não é reservar, ela é um reservatório, mas a função dele não é reservar a água, apenas variar esse nível para compensar a pressão que vai ter. Tá? Mantendo a linha piezométrica acima do nível mínimo dele, do nível mínimo da água dele, ou seja, mantendo a linha piezométrica acima do traçado da adutora, ok? Essa é a ideia da chaminé de equilíbrio, ok? Bom, e aí eu também posso ter pontes, pontilhões, pilares, treliças metálicas, berços, né? Olha só o que é que eu posso ter. Eu posso escavar um túnel, eu posso ter que colocar uma ponte para a travessia do rio. Pode ver que aqui tem a ponte dos carros, ó. Aqui tem a ponte dos carros. E aqui está uma ponte exclusiva para passar essa adutora, né? Pode ser que ele tenha colocado para pedestre, alguma coisa assim, não dá para identificar melhor. Mas estruturas destinadas a suportar trechos que tem que transpor vãos livres, como travessias de cursos d'água, canais e fundos de vale ou depressões do terreno, tá? Os túneis objetivam transpor morros, montanhas ou outras elevações, reduzem a trajetória da adutora. Então, tudo isso aí você tem que pensar para as adutoras, por causa do melhor traçado. Tanto essa como essa estão pensadas pensando no melhor traçado da adutora, ok? Então, essa aula aqui a gente mostrou que a adutora não é só uma tubulação, né? Que ela é composta de vários dispositivos, tá? A questão dos túneis, das pontes e tudo, e das ancoragens, realmente tem a ver com o traçado, tem a ver com a sensibilidade do projetista que tem que colocar uma ancoragem ali, né? Eu ensino nas minhas aulas aqui como fazer o dimensionamento de um bloco de ancoragem, de adutora, ok? Então a gente termina essa aula por aqui, vamos nos direcionando aqui para a nossa última aula, que é a aula que a gente vai falar de adutoras
e de alguns dispositivos protetivos de transientes hidráulicos. Então, um forte abraço, salve a bomba!